Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje é advogado, professor universitário, foi vice-prefeito de Umuarama, no Paraná, está no seu 4º mandato de deputado federal, foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que investigou os Correios, o chamado Mensalão, é coordenador da bancada do Paraná na Câmara dos Deputados e já foi prefeito da Câmara, primeiro secretário e prefeito da Câmara. Como vai, Osmar? Tudo bom, Celso? Prazer em tê-lo aqui, viu? Imagina a alegria, o prazer é meu. Como é que é ser prefeito da Câmara? Quantas pessoas a Câmara movimenta por dia? Você parou para pensar nisso? São vários milhares, né? É. Só a casa, e funcionários, ela tem 15 mil, né? 15 mil funcionários, são imagina, bastante 15 mil funcionários. Mais o que circula lá dentro, circula em média lá mais 15, 20 mil pessoas por dia. Então, um movimento é intenso. a população de uma cidade. É verdade. Né? Transitando dentro da Câmara dos Deputados. E aí o prefeito gere tudo lá dentro, né? É, porque tem o presidente, na verdade, ele comanda a produção legislativa e as relações da casa externamente. Agora, internamente, é o que você falou, o prefeito, aliás, eles chamam, né, o nome, enfim, para identificar o que é o primeiro secretário da Câmara. É quem administra todo o pessoal, todo o material, então licitações, contratos, é tudo ali na primeira secretaria. Eu tive esse privilégio, eu falava isso muito lá no Paraná, porque a última vez que um paranaense chegou a essa condição na Câmara dos Deputados foi, na época, agora já há mais tempo, mas na época, 45 anos que um paranaense não chegava a esse nível dentro da Câmara dos Deputados. Não ocupava a primeira secretaria. É. Bom, vamos falar um pouquinho do seu trabalho como coordenador da bancada do Paraná. Os coordenadores de bancada, eles atuam levando do governo federal para o governo do estado as emendas feitas no orçamento da União, ou seja, o dinheiro destinado pela União para o seu estado. Ele coordena todo esse processo, trazendo para o seu lado toda a bancada, mantendo um relacionamento entre o governo federal e o governo do estado. Como é que está o trabalho lá na coordenadoria, que você acabou de assumir, né? Faz muito pouco tempo, quer dizer, estou dando os primeiros passos. Tem uma expectativa. Em relação ao passado, e não é só o Paraná, há uma dificuldade enorme no Congresso Nacional em relação às emendas de bancada. Até as individuais hoje estão tendo problema. Então, se imagina até você chegar às emendas de bancada. No Paraná, no ano passado, nós liberamos muito pouco. Eu até assumi, já alertando que eu faria, evidentemente, o possível para que nós tivéssemos assim uma expressão maior. Você tem um bom relacionamento com o governo, né? Foi líder, não, hoje foi vice-líder. Hoje eu sou. Hoje eu sou vice-líder do governo na Câmara. Então, esse relacionamento ajuda a levar dinheiro para o estado do Paraná, não é? Não sei se leva dinheiro, mas pelo menos abre as portas para que a gente possa discutir de uma forma mais intensa, criando uma expectativa de maior plausibilidade no resultado, né? Bom, você está no antigo MDB, PMDB, desde o começo da sua carreira política. O MDB vem aí liderando essa questão da CPI em relação à movimentação financeira do Carlinhos Cachoeira. Como é que está esse processo lá no Congresso? Ontem eles já apresentaram, né, o pedido, já teve uma certa discussão em torno da oportunidade, porque a intenção é que fossem todos os partidos. Está havendo uma certa unanimidade, é incrível isso, né? Não há pelo menos para a instalação dos trabalhos, né? Mas vai ser uma CPMI ou vai ser uma CPI? CPMI. CPMI. Quer dizer, só explicando para o pessoal, Osmar Serraglio foi relator da CPMI dos Correios, né? O que é uma CPMI? É uma comissão parlamentar mista, né, de investigação. Mista por quê? É da Câmara e do Senado, né? O Congresso Nacional faz a CPI, né? Então é CPMI. Quando se trata de uma CPI só, ou é da Câmara ou é do Senado, correto? Exatamente. Então essa é uma mista, vai agregar senadores e deputados para investigar a movimentação financeira do Carlinhos Cachoeira. E a ideia é que o presidente deva ser do PMDB e o relator. E como é congressual, o presidente seria um senador do PMDB e o relator seria um deputado do PT. Ao contrário do que aconteceu conosco. O meu presidente, na CPMI dos Correios, era um senador do PT. E daí o outro partido na Câmara, era o PMDB, pegou a relatoria. Osmar, me diga uma coisa. Veja,
existem pessoas dizendo o seguinte, olha, o senador Demóstenes tinha uma relação com o Carlinhos Cachoeira, é o que tem sido apontado pela imprensa. Bom, mas ele não estava até então condenado. Essa relação, né, e aquela história de diga-me com quem andas que te direis quem fere o decoro parlamentar, considerando que, na época dos fatos, apesar de todo mundo saber que ele movimentava o jogo do bicho em Goiás, absolutamente ninguém fazia nada. É verdade, mas eu acho que fere, sim, eu vou lhe dizer por quê. Se fosse uma coisa, de certo modo, desconhecida, eu ter contato com alguém que eu não saiba a conduta dele, é até admissível. Mas no caso do Cachoeira, parece que, eu não conheço lá nesse aspecto em Goiás, mas o que a gente tem visto é que não há uma alma em Goiás que não saiba quem tem essa vinculação toda com a ilicitude. Aí um procurador, porque ele era procurador, foi secretário de Estado de Segurança, o Demóstenes, e senador da República, quer dizer, a afinidade profissional que ele tem é com a área jurídica. Logo, se tem alguém que teria a dimensão de com quem estava tendo contato, ninguém mais do que o Demóstenes. Isso é o que o macula, isso é que o compromete. Isso é que dificulta o trânsito dele agora para que ele se saia, né, desse imbróglio em que ele se colocou. Ele foi procurador do Estado ou do Ministério Público? Do Estado? Do Ministério Público. Do Ministério Público. Pior ainda. Pior ainda, ele faz parte do Ministério Público. Ele deveria estar combatendo, né, a ilicitude que é o jogo do bicho. E quando a gente fala procurador é porque no Ministério Público você entra como promotor, como promotor depois em segundo grau, quer dizer, ele estava no final de porque carreira. Tem a Procuradoria do Estado e a Procuradoria Exatamente. do Ministério Público, por isso que eu fiz essa colocação. E a condução, como é que o PMDB vai conduzir, na sua visão, essa questão? É para apurar mesmo, como você fez na CPI dos Correios? Você foi duro, agiu corretamente, agiu do começo ao fim, numa plenitude de que estava fazendo da maneira certa. Eu acho que foi isso que, inclusive, deu toda essa credibilidade que ainda hoje goza a CPI dos Correios. Toda vez que você lê em algum lugar alguma referência às CPIs, sempre se diz, a última realmente que produziu efeitos, que atuou com força, com energia, foi a CPMI dos Correios. Que, na verdade, todo mundo fala como se fosse a CPI, ou CPMI, do mensalão. Porque o que aconteceu conosco, Celso? Nós fomos, a CPI foi criada, a CPMI foi criada para investigar aquele episódio do Maurício Marinho recebendo o dinheiro nos Correios. Aí ele foi ouvido e vinculou o PTB na época. E aí o Roberto Jefferson entendeu que era uma manipulação, como agora também esse interesse todo de todo mundo na CPMI do Cachoeira, é preciso um certo filtro, porque nós conhecemos como atua a política. Não parece assim plausível que todo mundo esteja interessado exatamente em investigar a ilicitude. Tem muito jogo de poder aí, usando a expressão do seu programa que tem nessa audiência toda, que a gente se orgulha de estar aqui. Então, há um jogo de poder. Por que todos estão ali interessados? O que se espera? Você lê muito nos jornais que a intenção é por nós estarmos no ano eleitoral, mas mais do que tudo, no ano do julgamento, que é que se espera o julgamento do mensalão. Aparentemente, isso faria com que... Porque agora só interessa uma coisa, o Supremo. Os outros não tem mais, não atuam mais. Hoje o cenário é o Supremo. Como é que à distância você pode, de certo modo, impressionar? Pelo menos estou falando, traduzindo o que eu leio e ouço, né, nos corredores. A intenção é dar esse clima de que o mensalão não era uma coisa tão grave. Tanto é que tem mais gente aqui envolvida. Agora, é uma coisa muito diferente, o Celso. As duas são ilicitudes, são irregularidades. Mas uma coisa é você pegar dinheiro público e daí alimentar um sistema, do que pegar dinheiro ilícito, tudo bem, mas você não está tirando dos cofres públicos, você está tirando de alguém, de um cachoeiro, ou sei lá de quem. Agora, se essa investigação for do jeito que nós estamos imaginando e ela vá a fundo, isso que aparentemente é só um vínculo lá, vai terminar incidindo internamente, porque já se está falando de uma empresa que, pelo menos o que se diz, é a que mais contratos tem no PAC. Na CPI em que você foi relator, a CPI do Mensalão, que na verdade era a CPI dos Correios, mas ficou conhecida como a CPI do Mensalão,
Em determinado momento, a partir dos depoimentos do Roberto Jefferson, que era deputado federal, a coisa começou a pegar e cortar na carne, ou seja, o Congresso Nacional que investigava estava diretamente envolvido. Como é que você sentiu e quanta pressão você sofreu nessa época? Não, a pressão... Eu sou testemunha, que eu estava lá, né? A pressão é incrível como eu, de certo modo, eu transitei indene. Hoje, quando eu rememoro, eu fico vendo, mas eu acho que, de certo modo, até a minha conduta precedente, tudo, criou uma certa blindagem, um certo escudo. O pessoal eles sabiam que por mim não adiantava. Eles podiam até, por outros mecanismos, subrelatores, alguma coisa, talvez pudessem acontecer, mas não quer dizer nem que tenha acontecido. Mas, enfim, eu fui muito poucas vezes, assim, abordado, concitado a certas atitudes, né? Com gente de muita expressão. Mas, sabe, até aproveitando o seu programa, e me ocorreu agora que eu estava falando que talvez seja um episódio político proposital em cima do governo da Dilma agora, como tinha acontecido com o Lula. Se você parar para pensar, Celso, se você é um político inteligente, aliás, pode ser o prefeito de São Paulo, vai ser um orgulho para nós. Tem que trabalhar bastante. Mas veja só, quem acompanha a história política do país vai identificar duas coisas que eu acho que... E aí que me orgulha ter sido o relator, porque se eu não tivesse sido como eu fui, primeiro, o Lula não teria sido o presidente da República que ele foi. E você estava no Congresso, você sabe disso. Porque na época do primeiro mandato do Lula, até o mensalão, qualquer jornal que você abrisse, estava lá o capitão do time, o primeiro-ministro, o super-ministro. Dava a impressão que nós estávamos num regime parlamentarista com o primeiro-ministro, que quem mandava no país se chamava José Dirceu. Tudo o que acontecia tinha que passar pela mão do José Dirceu. O Lula, com todo o respeito, como se fosse num regime parlamentarista, é aquilo que nós usamos de expressão rainha da Inglaterra. Era posto de lado. Com a retirada de quem o sufocava, aflorou quem era o político Lula. E aconteceu o governo que aconteceu. Basta ver como ele só fez subir. A CPMI dos Correios, ao contrário de afundá-lo, foi num momento sim, porque estavam fazendo uma investigação que chegava muito próxima. Mas a partir dali ele só fez subir e fez a gestão que fez. Primeiro fato, o governo Lula pode parecer, eu acho até uma imodéstia, mas não teria sido o governo Lula se nós não tivéssemos tirado do pé dele quem se achava o super-ministro, que sabia de tudo e atuava em tudo. E a segunda coisa, nem o episódio Dilma teria acontecido, porque a Dilma não seria, a presidente Dilma não seria presidente se não tivesse acontecido a CPMI do mensalão. Mudou todo o tabuleiro. É verdade, mudou o tabuleiro. Todo o tabuleiro. É verdade, mudou o jogo de xadrez. O jogo todo. Porque ela não teria sido a ministra-chefe da Casa Civil e ela teria talvez continuado como ministra de Minas e Energia e talvez ela não tivesse sido eleita a presidente da República. Não havia, porque na época já havia a perspectiva de que ou o Zé Dirceu ou o Palocci, isso que dava que eles contendiam diretamente até sobre os aspectos econômicos, visões diferentes, é só lembrar do que estava acontecendo. Talvez um dos dois viesse seria a o ser candidato. O candidato com certeza. Do PT à presidência da República. Né? E como é que você vê agora, então, a CPI do Carlinhos Cachoeira? Essa CPI vai cortar na carne como você teve que fazer, né? Porque em determinado momento você viu vários pares teus, pessoas que conviviam com você no dia a dia, né? Que estavam sob a mira da CPI e você tinha que continuar investigando. É verdade, né? Mas veja só também o que acontecia. Nós tínhamos provas documentais. Tudo o que aconteceu foi simples. Nós tivemos 2 episódios que foram fundamentais para o sucesso da CPMI nossa. Quais? Primeiro, a explosão do Roberto Jefferson, que ele pegou e deu quase o caminho das pedras. E num segundo momento, o Marcos Valério deu a lista. O Marcos Valério deu a lista dos deputados e todos que foram beneficiados. É essa lista que nós investigamos. Ele deu todo o caminho. Até porque não é que ele deu espontaneamente, a gente falando assim, deu. O que aconteceu?
Logo nos primeiros depoimentos que nós tomamos e apareceu... Foram feitas, só lembrando, foram feitas a apreensão de toda a documentação nos escritórios dele, de notas e documentos que foram queimados. Né, que tem todo um trabalho aí para chegar à lista daqueles que foram beneficiados pelo mensalão, não é isso? Exatamente. Porque a primeira coisa que nós fizemos, quando nós soubemos da existência do Marcos Valério e as relações que ele tinha com o Banco Rural, eu acho que esse aqui é o Shopping Brasília, né? Aqui não, aqui é o... aqui é o Pátio Brasil. Pátio Brasil. Tá. No Shopping Brasília, eles identificam todos que identificam todos que entram. Nas primeiras reuniões, durante a reunião, eu lembro disso, porque nós solicitamos o acompanhamento de um delegado da Polícia Federal, que acompanhava as coisas que nós realizávamos na CPMI. Só lembrando que a CPI, para as pessoas que estão nos assistindo, lembrando que tanto a CPMI, que é do Congresso Nacional, Câmara e Senado, como as CPIs, pode requisitar qualquer funcionário público, tanto da Polícia Federal como da Receita Federal e outros técnicos do Tribunal de Contas, para apurar principalmente as questões financeiras, que é por onde está caminhando o dinheiro, né? E olha, nós nos valemos disso. Nós pegamos muitos auditores do Tribunal de Contas, pegamos muitos dados da própria CGU. E hoje mesmo, se você abrir os jornais, você vai ver que tem já levantamentos da CGU sobre a Delta. A CPI já tem um caminho enorme feito. É só uma questão de... Explicando para o pessoal em casa, a Delta é a empresa que pertence ao Carlinhos Cachoeira, que tem uma quantidade imensa de licitações ganhas para, inclusive, o Programa de Aceleração do Crescimento. Exatamente. E ela já tem na Controladoria Geral da União, que é quem acompanha eventuais tropeços, que está examinando, e já examinou e já está nos jornais de hoje um noticiário sobre levantamentos que a CGU procedeu. Então, como eu estava dizendo, nós pegamos a lista dos que iam para o Banco Rural, porque é uma coisa inusitada. Você imagina, com todas essas agências que tem em Brasília, por que você iria ter uma conta corrente lá em cima, no alto de um prédio, não sei das quantas? Então, nós identificamos todos os que ingressaram, e a partir do momento que nós identificamos, nós criamos o elo. A pessoa vinha, era curioso, que você tinha a vinda de Belo Horizonte, a transferência do dinheiro, naquele dia chegava ou deputado, ou algum assessor de deputado para ir lá buscar o dinheiro. Então ficou um negócio quase que matemático. Por isso que eu acho esse desespero todo... Como é que vocês conseguiram as imagens das pessoas entrando lá? Porque várias imagens foram... chegaram às mãos da CPI. E Celso, isso tudo está no Supremo. Então não é fácil. O pessoal vem assim, não, o mensalão não houve, isso é uma farsa, isso é uma construção da direita. O mensalão... São 300 e tantos volumes. Nós pegamos, inclusive... Nem a construção da direita, porque você é do PMDB, o PMDB nunca foi um partido de direita. Não, e outro detalhe, Celso, que eu inovei... O PMDB sempre foi um partido de centro-esquerda. E outro detalhe, Celso, o que eu fiz... Porque o que aconteceu conosco? O pessoal viu que estava fluindo demais o nosso trabalho. Aí começaram a nos jogaram para dentro a CPMI dos fundos de pensão, que é uma enormidade que nós descobrimos e até agora, e nós encaminhamos, até agora eu não vi nada. Olha, lá já são 6 anos que transitaram, eu não sei, até porque há uma lei que diz que quando todas as autoridades que recebem documentos de uma CPI ou de uma CPMI, eles têm que ano a ano, relatar à autoridade da CPI para dizer o que eles estão fazendo em relação àquilo que foi levantado. Eu nunca vi isso. Nós estamos no 6º ano. É uma coisa... Eu só lembro, assim, quando a gente é provocado a conversar, eu lembro, puxa, é uma coisa que é preciso ver. Porque nós levantamos milhões e milhões que foram desviados dos fundos de pensão. Nunca vi mais notícia nenhuma, desde que nós encaminhamos. Nós investigamos o IRB. Daí, eu inovei. Você pode ver. No quê? Todo mundo sabe que existe o relator da CPI. Eu tinha 8 subrelatores, que fui eu que fui construindo, colocando, Celso, você vai investigar isso, fulano, quem eram os seus relatores? Quem examinou os contratos dos Correios? José Eduardo Cardoso, hoje é ministro da Justiça. Quem fazia o elo entre os contratos e a situação financeira? O Eduardo Paes, hoje prefeito do Rio de Janeiro.
Quem fez a investigação do aspecto financeiro, específico financeiro? O Gustavo Fruit, que hoje é candidato a prefeito de Curitiba. Enfim, eu tinha um leque. O ACM Neto, que é o líder dos democratas, foi o subrelator dos assuntos de fundo de pensão, que foi um levantamento extraordinário, procedido inclusive com... Eu não estou lembrando como é que se chama que nem a Trevisan. Um auditor. Auditores independentes. Auditor independente. Nós, não foi o Trevisan, mas o Senado contratou empresas... Uma auditoria dessas famosas. É que como eu não tenho trato com isso, a Jung. Firmas famosas que fizeram, tudo está documentado. Tudo, o que está relatado está assim, ó, fulano, isso, tudo com documento na mão. É muito denso para imaginar que não dê em nada. Que agora, recentemente, né, saiu publicado na imprensa uma frase que ficou muito conhecida, na época em que ele estava fazendo a relatoria da CPI do Mensalão, de que o Mensalão não acabaria em pizza. E agora, recentemente, isso veio à tona de novo, porque está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal a questão do Mensalão. É verdade, Celso. Até num jornal de grande expressão nacional saiu que eu afirmei que eu tinha convicção, e aliás eu tenho essa convicção, de que no Supremo não há pizzaiolo. Aliás, é uma expressão que não há nem como minimamente aproximar de uma instituição com o peso do Supremo. Com o peso e o respeito considerando que a gente tem. Considerando a sua formação em Direito, advogado, mestre em Direito, professor universitário... Aliás, eu tenho uma peculiaridade que me orgulha demais. Eu sou um pobre um deputado. Mas está para assumir o novo presidente do Supremo. Eu fui colega dele de mestrado na PUC de São Paulo. Olha, colega de sala de aula do ministro Carlos Aires Brito. É um orgulho enorme que eu tenho. Ele, com todos os méritos que ele tem, sempre teve essa inteligência que hoje o Brasil admira. Ele é um cara muito correto. Hoje ele é o presidente, vai ser, está sendo. Nessa semana ou na semana que vem ele assume como presidente do Supremo. E é uma pessoa muito séria, muito correta. E muito inteligente. Bom, quer dizer que você tem convicção de que isso não acaba em pizza? Não há como. Quer dizer, eu não sei o que e quem, não dá para antecipar julgamento. Mas se com tudo aquilo que se tem documentado de pessoas recebendo dinheiro, contratos, e outra, não somos nós só, porque, CPI, esquece CPI. Há poucos dias, no fim do ano passado, a pedido do ministro Joaquim Barbosa, que é o relator, ou seja, aquele que esmiuçou, acompanhou a produção de prova, eles ouviram mais de 600 testemunhas depois da gente, na produção de prova no processo criminal. Pois bem, aí o ministro Joaquim Barbosa pediu a finalização do que ainda faltava de laudos e tal para a Polícia Federal. No ano passado, a Polícia Federal apresentou o resultado final, confirmou tudo, com laudos técnicos, tudo. Mas vamos só nos restringir a um caso. O Banco do Brasil, porque a fonte alimentadora principal era uma empresa que o Banco do Brasil atuava nela e agia em nome dela, porque, mas é uma empresa. Sim, mas dentro da empresa, a Visanet era formada por 3 grupos. Só que não havia um comando conjunto. A Visanet tinha, isso aqui é Banco do Brasil e quem manda é o Banco do Brasil. Esse aqui, que é do outro banco, não tem nada a ver com isso daqui. Portanto, quem agia, atuava e acontecia era o Banco do Brasil, com todo o carinho que nós temos, uma instituição mais antiga nossa, lá de 1808. Mas ele teve esse episódio. Mas também teve a reparação. Em que sentido? Eles fizeram o levantamento. O Banco do Brasil também tem auditoria sobre isso e confirmou a ilicitude praticada pelo Marcos Valério. Seja, então como é que você vai agora dizer que não aconteceu nada? Só para lembrar e as pessoas entenderem, o dinheiro era transferido para uma agência de publicidade do Marcos Valério. Estou errado? Tá Se certo. estiver errado, me corrija. E sem serviço prestado. Isso aí. Né? Uma quantidade imensa de dinheiro transferido, milhões de reais transferidos, sem serviço prestado. E foi isso que foi apurado. Exatamente. Mas como não se poderia dizer, porque como é que tem esse dinheiro aqui na agência? Como é que se ia esquentar esse dinheiro? Tá, uma parte vinha aqui através da Visanet para a DNA e a SMPB, que eram as empresas do Marcos Valério. E outra fonte que eles tinham eram os bancos, onde eles simulavam empréstimos
E como é que você sabe que é simulado o empréstimo? Você conhece um banco que te empresta dinheiro durante 2 anos sem nunca te cobrar juros? Aliás, nem estava lançado na contabilidade da empresa os empréstimos. Sabe, é tão gritante. E tudo isso... Não estava contabilizado na empresa que recebia o dinheiro do banco. Exatamente. Então... E não pagava juros. Ué, imagina nós milhões, pobres hein? mortais... Como é que não paga nada? Exatamente. Nós pobres mortais, se nós pegamos um dinheirinho na nossa conta, no cheque especial, né, no Banco do Brasil, se no final do mês não vem cobrado aqueles juros, e juros gritantes. Juros... Isso tudo a Polícia Federal confirmou. Por isso que eu falo assim, não há como não acontecer nada. Não há como não acontecer nada. Na verdade, o que se quer dizer é o seguinte, que não é mensalão, é Caixa 2. Porque o que se diz? Não, Caixa 2 era para pagar campanha eleitoral, enfim, não era para... Porque é muito grave, imagine você estar comprando um deputado. O mensalão seria, eu estou comprando o deputado para que ele vote nisso. Essa é uma das discussões que estão. Mas ainda que seja Caixa 2, eles podem até livrar da ilicitude, porque já teria prescrito o crime eleitoral. Mas não tem como eliminar o peculato, porque veio dinheiro público para o particular. Eu não consigo entender como é que se imagina que isso aí vira em pizza. Não tem como. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre reforma tributária, que é um assunto que fica batendo o tempo todo na cabeça do empresário. Nós temos uma carga tributária com mais de 40% ao ano, ou seja, do que a gente ganha, 4 meses é destinado ao governo. É uma carga tributária altíssima, uma das maiores do país, e aí os estados menores, para sobreviverem, eles entram na guerra fiscal. Baixam o imposto, né, para que as empresas, como atrativo, mudem-se para esses estados ou se instalem nesse estado. E o teu estado, o estado do Paraná, advindo disso, conseguiu que várias montadoras e empresas fossem para lá, o que fez com que o estado do Paraná crescesse. Eu tenho uma opinião pessoal sobre a questão da guerra fiscal. Eu acho que a guerra fiscal ela é até saudável. Saudável porque nós, de uma forma ou de outra, por necessidade, nós estamos baixando os impostos, né, e fazendo com que as pessoas de fato arrecadem. Porque eu entendo que quando o imposto é muito alto, você tem uma sonegação muito alta. Quando o imposto é menor, todo mundo paga, né, porque ninguém quer ser bandido, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Como é que você está vendo esse processo, inclusive agora com essa decisão recente de que nos portos todo o ICMS será cobrado igualitariamente em todos os portos brasileiros em 4%. Baixou, inclusive, né? Baixou. Não baixou em todos, porque tinha alguns que já cobravam menos, né? Que era a guerra fiscal, né? Exatamente. Quem cobrasse menos atraía o ingresso do produto através do porto, né, daquele porto, daquele estado. Porque, como é que... Duas coisas. Eu, inclusive, fui relator da reforma tributária. A primeira composição estrutural do que se imaginava que devesse ser o sistema tributário brasileiro, apresentado no governo Lula em 2003, no primeiro ano de mandato dele, nos primeiros meses, era tanta a expectativa que se tinha em torno dessa mudança, que ela é fundamental e até agora não se conseguiu, era que todos os governadores do Brasil vieram para Brasília para que isso fosse uma solenidade de entrega dessa proposta. Aí chegou à Câmara e eu fui escolhido como relator. Então, algumas coisas que a gente constata realmente, e aí é difícil de costurar. Primeiro, nós somos uma federação, o que significa que nós precisamos... em primeiro lugar, os estados são todos iguais, por isso que é uma federação. E onde é que você vê essa igualdade? No Senado, São Paulo tem 3 senadores, o cara tem que ter 11 milhões de votos, sei lá quanto, senão ele não é senador, e o outro lá com 100 mil, lá não sei aonde, ele é senador e está junto, um cara com 11, outro com 100, vale igualzinho. Dentro e até mesmo peso o voto. Exatamente. Então, assim também é a federação. Bom, se nós somos irmãos numa sociedade, não tem como a gente ficar guerreando. É preciso que nós tenhamos ainda que compensemos, que essa também é a intenção. A federação não pode... mas tem um estado rico, São Paulo, ou nos Estados Unidos, Califórnia, Nova York, aí engole todo mundo. Não.
tem que ter sistemas que se autocompensem e que façam isso que você entende que é correto, que é permitir com que os outros estados tenham um mecanismo de subirem, senão vão ficar sempre à margem. Não, porque é uma ilusão, né? São Paulo, aí depois vem, a arrecadação de São Paulo para o governo federal é enorme, São Paulo tem que trazer mais, mas espera aí, essa compensação? Então, São Paulo vai carregar a vida inteira os outros estados em estado de pobreza, porque São Paulo tem que ser a máquina. Eu acho que São Paulo tem que crescer, sem dúvida nenhuma, até porque sou paulista, luto pelo meu estado, mas eu acho que o Brasil tem que crescer como um todo, porque senão você fica carregando os outros nas costas. Até porque hoje cada vez se percebe mais que a força de São Paulo como é hoje. Por que o Brasil hoje está todo achando que a classe média está sendo acrescida, tem muito mais gente no consumo? Porque você está dando essa oportunidade a mais gente de participar do bolo, que é um grande mérito do governo Lula. Quem está em São Paulo hoje, a indústria que está no estado de São Paulo está apenada duramente com pagamento de impostos altos e sem conseguir sobreviver. E a gente acaba vendo o empresário sonegando, o que não é bom para o país. Até porque sempre o deixam em sobressalto, não quer e não tem alternativa. Quer dizer, ninguém tem vocação suicida. Né? Você tem uma empresa, você está vendo ninguém que quer ser bandido, né? Exatamente, mas também não quer se matar. Aí forçam aí para uma situação de desvio, né? na evasão, e termina criando isso que nós vemos, uma carga tributária elevada demais que complica. Mas eu estava conduzindo o raciocínio para o seguinte: quando nós falamos da classe média e falamos da mudança de bússola no governo do Lula, que fez muita gente ir para o consumo, porque eu disse assim, ninguém come que tirou do estado de pobreza muita gente, né? E daí o pessoal, não, mas a Bolsa Família é assistencialista. É assistencialista. Também, mas não precisa olhar sob esse ângulo. Se você olhar que você está dando dinheiro para alguém e que com certeza ele não vai mastigar dinheiro, ele tem que ir para o mercado usar o dinheiro. E comer. E daí ele está gerando emprego. E vai gerar economia. Economia, e daí vai gerar imposto. Então isso que parece que se critica tanto, na verdade foi a alavanca do país. São esses bilhões que estão indo para o consumo. E agora indo para São Paulo, que você está dizendo. São Paulo levou uma grande vantagem, e nessa estrutura financeira, tributária, exatamente porque, como é que se tem? No Brasil, você tributa na origem. E quem paga é o consumidor. Então o Brasil inteiro... tinha que ser o contrário, né? Mas no mundo pelo consumidor. Então quem faz a riqueza de São Paulo é o Brasil, que são os consumidores das indústrias de São Paulo. Quem vai pagar o imposto, que aqui parece que é daqui, e que é uma carga elevada, tudo que sai de São Paulo, quem vai terminar pagando, e é o Brasil, que é o grande consumidor de São Paulo, num primeiro momento, termina sendo o alimentador. Então, a ideia da mudança, da reforma tributária, era exatamente dosar melhor esse origem e destino. Começar a levar, mas quem paga imposto é lá, é o Nordeste, é o Sul, é não sei quem e tal. Então, vamos compartilhar isso. Agora, você mexe sempre com interesses econômicos, com interesses imediatos. Por isso que, na época, se pensou em fazer uma reforma tributária que fosse hipotética neste momento e que ela só seria empregada 12 anos depois. O Celso, você estava lá e lembra. Porque a gente sabia, é igual a reforma política, não tem como se fazer reforma política para esses que estão aqui. Se quer pensar numa reforma política, você tem que pensar lá para frente. Lá na frente vai começar a funcionar assim. E, aliás, uma das grandes coisas que foram feitas, e o Supremo derrubou, no mundo inteiro tem cláusula de barreira, estou quase indo um pouquinho para o sistema político. O que é cláusula de barreira? Não permitir que nós tenhamos esse mercado em cima de partidos criados para ter horário eleitoral, negociar horário eleitoral e tal. Então, na reforma política, lá para trás, se colocou cláusula de barreira. 11 anos depois, quando chegou a hora que todo mundo ia ver como é que funcionava, o Supremo declarou inconstitucional. Aí zerou. Voltamos... Aquilo teria sido uma grande revolução. Talvez, se é que se diz que o Supremo, em determinados momentos, tem uma visão política também, com certeza ele não iria criar uma dificuldade nacional se ele tivesse mantido a cláusula de barreira. Ao contrário. A longo prazo, nós teríamos muito disso que está hoje, que a gente critica tanto nos políticos, teria desaparecido. Nós não teríamos 30 partidos políticos aí legalizados. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a transferência
do poder de decidir, né, a remarcação das terras indígenas para o Senado Federal. Você foi o relator da PEC, Proposta de Emenda Constitucional. E tem quem diga aí que uma proposta de emenda constitucional é inconstitucional. Eu não entendo como, né? Com a minha formação em direito, se é uma emenda constitucional, não pode ser inconstitucional, porque ela está realmente mudando a Constituição. Mas existem pessoas dizendo isso. De uma forma ou de outra, eu achei salutar o Congresso Nacional começar a decidir sobre desapropriação de terras, né, para a manutenção das terras indígenas. Por que salutar? Porque o Congresso, na verdade, é onde frequenta todo mundo. É onde o índio tem direito à fala, é onde ele vai e se movimenta. E eu me lembro da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e minorias eram os índios, que eu presidi, eu ficava 6, 8 horas numa audiência pública ouvindo os índios, com toda a paciência do mundo, coisa que não acontece nos órgãos do Poder Executivo, né? Nem na própria FUNAI, né? O índio é ouvido, eles vivem reclamando disso. Eu achei salutar, mas existe aí todo um movimento contrário à sua relatoria. Explica pra gente. Então, primeiro uma informação, que ela é muito importante para quem está nos assistindo. Eu vou dar exemplos e são repetidos, e por isso que cria essa necessidade de uma legislação. Eu moro no interior do Paraná, em Umuarama. Lá está sendo criada uma reserva indígena de 14 mil hectares. Quando a gente fala lá para a Amazônia e tal, é uma coisa, mas no interior do Paraná, 14 mil hectares, não há nenhum índio morando nesse local. Nenhum índio, há mais de 40 anos. Estão criando uma reserva indígena, vão tirar mais de 1.000 pessoas. E aí que eu chamo a atenção, porque os índios, nada contra, nós queremos proteger os índios, a cultura indígena, tudo. Mas também nós não podemos criar problema para os outros, os brancos, sejam quem forem. Que comprar a terra. Aí que está o detalhe. Isso que tem escritura da terra. E que não vão receber um centavo. Isso que o povo precisa entender o seguinte: se você vai desapropriar para qualquer coisa que você vá fazer, inclusive a reforma agrária, o Celso é dono desse sítio aqui, agora nós vamos fazer reforma agrária. Você vai receber, às vezes com dificuldade, mas você vai receber o valor. A Constituição diz que você tem direito a receber o valor da sua terra. Quando você faz uma reserva indígena, não tem um centavo, sabia? Não tem um centavo de indenização pela terra. Imagine, você vai desalojar lá, debaixo do meu nariz, um deputado federal sendo concitado aqui, verifica o que está acontecendo. Você vai assistir todas as famílias, quantas reuniões já fizeram lá? Todas elas vão para a Rua da Amargura. Essa sensibilidade da sua relatoria na emenda constitucional é que traz para discussão, né? Separar o joio do trigo. Exatamente. O que deve ser desapropriado, porque realmente lá tem comunidades indígenas morando naquele local, e o que não deve, porque não existe mais comunidades indígenas, elas os índios mudaram ou acabaram convivendo com os brancos, casando com os brancos, se aculturaram a cultura branca e acabaram por terminar as Porque se for assim, aqui também nós temos que tirar Brasília, tirar tudo. Tudo foi terra indígena, tudo. Então, como é que hoje é a interpretação? Você acha isso no julgamento da Raposa Serra do Sol? O Supremo decidiu o seguinte, porque ou você enche de índios, aí você cria uma reserva indígena, ou você espelha os índios, e daí não tem índio, não tem como criar a reserva indígena. Então, ele diz o seguinte: existe um marco temporal. No dia 5 de outubro de 1988, o dia da promulgação da Constituição, naquele dia é o que vale os indígenas onde estavam, eles têm que ser protegidos. Aonde eles estavam, em 5 de outubro de 88, ali eles têm direito a uma reserva indígena. Qual é e como faz? Esse é outro detalhe importante, que ainda ontem eu estava no Ministério da Justiça discutindo, porque nós estamos trabalhando em cima dessa implementação desse assunto da PEC. Tudo bem. O que nós estamos discutindo? Você quer resolver esse problema do indígena? É só dizer o seguinte: tudo bem, quem perder a terra vai ser indenizado. Pronto, não tem mais reação. Se eu posso perder terra porque vão fazer reforma agrária, por que eu não vou me conformar em perder porque vão fazer? Agora, o que não pode é me tomar. Veja, e foi o Estado que deu. Ninguém se apropriou. Nós não estamos falando de invasores de terra.
Gente que o Estado do Mato Grosso, o Estado do Paraná, eles deram títulos há 70, 80 anos, até mais, na Bahia, mais de 100 anos. Lembrando que era para colonizar, lembrando que era para plantar, lembrando que era para investir na incentivados. E agora vai lá e toma. E agora vão lá e tomam. Quer dizer, as pessoas estão de boa fé total. Desapropria a casa onde a pessoa mora, tudo que ela construiu, etc. e tal, sem direito a levar nada. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou, mas a conversa foi muito interessante, eu acho que foi esclarecedora para quem está nos assistindo. E eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que tenho o privilégio de estar aqui com você. Em breve te convidar de novo para vir aqui no Jogo do Poder. Vai ser um prazer para mim, você sabe disso. Um abraço, Osmar. Ali, um abração, Celso. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente. Tchau.